Olá pessoal, tudo certo? Bem, espero que sim. Bem, eu já falei sobre a interpretação de texto, a formiga viriata, trouxe como exemplo a formiga viriata. Falei sobre a origem da língua portuguesa e apresentei o texto, o poema Língua Portuguesa de Olavo Bilac. Fiz uma interpretação de texto Eu Hoje Joguei Tanta Coisa Fora. Fizemos o estudo e a tradução da Carta de Achamento do Brasil. E hoje nós vamos falar sobre os degraus da língua portuguesa. Bem, a língua portuguesa ela se divide em diversos aspectos, sendo eles gramática, fonética, fonologia, literatura e assim por diante. É uma vasta área de conhecimento com diversas ramificações. E para essa diversa quantidade de informações e conhecimento, nós podemos listar os degraus da língua portuguesa. Componente curricular língua portuguesa. Bem, esses degraus ela se dividem em são 8 partes principais. Esses 8 degraus são 8 partes principais que podem dar um norte para esse estudo, sendo eles os fonemas, as letras, os vocábulos, frases, orações, período, parágrafo e texto. Bem, os fonemas tratam dos sons produzidos pelos falantes, que se articulam e formam as palavras. Representam as menores unidades sonoras da língua. São os sons produzidos pelos falantes. Os seres humanos eles produzem esses sons que se articulam para formar um sentido, um significado. Para representar esses sons, nós usamos as letras. O alfabeto português, incluindo o brasileiro também, ele é composto por 26 letras, né? Sendo 5 vogais, A, E, I, O, U, e todas as outras demais, sendo elas B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y e Z, as classificadas como consoantes. Bem, os vocábulos são as palavras que fazem parte da estrutura de uma língua. Pode ser considerado em relação aos elementos que a constituem. A palavra vocábulo vem do latim, significando voz. O vocábulo é um conjunto de termos e expressões que pertencem a uma língua ou grupo de palavras conhecida por qualquer pessoa. O gênero de um vocábulo é a forma pela qual a gramática classifica as palavras como sendo masculina ou feminina. Por exemplo, homem ou mulher, menino ou menina, grama como substantivo se referindo tanto a peso no modo masculino ou no modo feminino como uma gramínea, a relva, cultivada em jardins. Aqui, inclusive, nós temos um homônimo. Né? O que são homônios e parônimos? Bem, homônios são palavras iguais na pronúncia ou grafia, mas com significados diferentes, enquanto que os parônimos são pares de palavras parecidas, tanto na grafia como também pronúncia,
mas com sentidos diferentes. A frase é um enunciado linguístico que tem um sentido completo. Pode ser falado ou escrito, e pode ser composto por uma ou mais palavras. A oração, na gramática, é uma unidade sintática que contém um verbo ou uma locução verbal. Pode ser formada por sujeito e predicado, mas algumas não têm sujeito, sendo formada apenas pelo predicado. O verbo na oração é a palavra que exprime movimento, ação. O período é uma frase que contém uma ou mais orações formando um sentido completo. Parágrafo é a unidade de sentido que divide e organiza um texto, sendo uma estrutura superior à frase. É composto por frases que se relacionam entre si e desenvolvem uma ideia principal, sendo também chamada de tópico frasal. E por fim, o texto é uma manifestação da linguagem. Pode ser definido como tudo aquilo que é dito por um emissor e interpretado por um receptor. Dessa forma, tudo que é interpretável é um texto. E basicamente essas são as ramificações da linguagem. O norte que pode ser dado para o estudo desse componente curricular que é tão vasto, mas também tão necessário para as nossas vidas. Eu vou começar a aprofundar um pouquinho também sobre a literatura, a partir de agora, e aprofundar um pouco em cada uma dessas partes constituintes que contém os degraus da língua portuguesa. Se alguém quiser apoiar meu trabalho, meu e-mail profissional instituto de apoio pedagógico @gmail.com. E é isso. O meu muito obrigado e também até o próximo vídeo. Até mais.